Sabe aquele bate-papo gostoso que nos enche de satisfação? Foi assim com o grande Sérgio Assad, como não poderia ser diferente, né? Grande referência do violão e grande figura. Compõe, ao lado de seu irmão Odair, o duo Assad de violões, que, segundo os grandes músicos do mundo e a crítica especializada, é o melhor duo de violão que já existiu no mundo. O que acham disso, hein? Ele fala da carreira nesse bate-papo, né? Fala do choro, da música brasileira perante o mundo, né? Fala da música clássica, do violão erudito, de estudos, conta as histórias da vida, da carreira, fala da família. Ele é irmão de Badi Assad, pai de Clarice Assad, enfim, a família é grande e de extraordinários músicos. Bem, eu peço que você se inscreva e deixe o seu like. Se inscreva e deixe o seu like. E você, amante da música feita de coração, deve assistir este vídeo até o final. Pegue seu café e junte-se a nós. Só uma coisinha. Em 1965, Sérgio Assad, então com 13 anos de idade, ao lado de seu irmão Odair, aliás, o duo, com apenas 1 ano de estudos do violão, se apresentou com Jacó do bandolim. E o Jacó chegou para o senhor Jorge Assad, pai dos meninos, e disse: "Olha, se eu tivesse 2 filhos assim, eu não cumprimentava ninguém." Vamos à entrevista. Sobre harmonia, ele falou assim: eles sabem tocar mesmo, não é de ouvido, não é de decoreba, não. Ele falou exatamente assim: faz a primeira de Fá, faz a segunda de não sei o quê, foi assim. Que beleza. Olá, meus amigos, Danilo Brito aqui. Eu estou aqui, diante de vocês, com um dos maiores músicos da história do Brasil. E no Rio não, que é isso mesmo. Bom, ele é a grande referência, né, desse instrumento, né, do violão brasileiro no mundo, com uma dupla famosíssima com seu irmão Odair Assad. E este é Sérgio Assad. Para o aplauso dos senhores. Sérgio, muito obrigado. Prazer, Danilo. Bom, vocês já perderam um bocado de história boa que ele contou aqui. Vamos ver se ele Conta de novo. Porque a gente se junta para tocar, a gente toca e entre uma música e outra surge uma história, tal, e lembranças, etc. Nós estamos em São João da Boa Vista, onde acontece o Festival Assad com grande êxito. O pessoal daqui tem um carinho enorme para esse festival, onde a gente anda. Entrei numa loja de música para comprar umas cordas. Tá sabendo do Festival Assad? Você vai vir assistir o festival? Não, claro, estou aqui para isso. Muito obrigado, Sérgio, pelo que você faz pela música brasileira, pelo violão. Sempre um prazer. Para a humanidade. O festival começou há 10 anos, esse festival aqui, com o esforço da Fafá e Vânia Noronha, as meninas aqui que camparam a ideia e começaram a organizar. Entrou como projeto de lei na Lei Rouanet e na PROAC, mas elas lutam com bastante dificuldade, porque tem que convencer os comerciantes locais a apoiarem. Com o tempo, eles foram se habituando e a coisa funciona, hoje em dia funciona, né? Teve uma interrupção por causa da pandemia, mas agora estão voltando depois da pandemia, esse é o primeiro ano. E as pessoas estão ávidas para isso, né? Eu acho que sim. Assim, hoje é quinta, a gente começa o festival na quarta-feira e termina no domingo, né? Sempre assim. E nesse festival já perfilaram grandes nomes assim, da música instrumental brasileira, inclusive você veio, qual ano que você teve aqui? Foi pouco antes da pandemia, eu acho. Foi um pouquinho antes. Sei lá, 2019, 2018, talvez. Isso. Uma beleza. Público quente, público realmente apaixonado pela música. Acho que no primeiro festival as pessoas não sabiam ainda o que iam receber, né? Então faziam filas enormes em volta do teatro, era difícil, ficava hiperlotado, mas quando eles perceberam que não tinha muito cantor, que não era música sertaneja, eles foram se afastando um pouco. Aí ficou só a turma, o teatro enche, hein? Mas é só a turma que realmente é chegada ao estilo, e, embora o festival ele tenha uma abertura muito ampla para qualquer estilo de música instrumental.
Então, aqui, para fazer jus à história da família, a gente tem que passar por vários estilos. Né? O nosso pai era chorão. Chorão? Né? Chorão. Seu Tocava Jorge, bandolim. Tocava bandolim. Então, tem que sempre ter um grupo de choro, tem uma noite do choro aqui. E tem um clube do choro aqui, O com o nome... ele do seu acabou de Jorge ser criado, assim, as coisas estão acontecendo no sentido de fazer o choro ir para frente, né? O clube ir para frente. Né? Acho que a pessoa que é responsável, que criou o clube, que é o Micael Chaves, foi ali um aluno do meu pai e está carregando essa coisa, a tocha. Continua carregando a tocha agora. Assim, um rapaz jovem que tem tudo para dar certo, né? Criar de São Luís um polo central para o choro, né? Porque vai atrair gente de outras cidades. Eu acho que pode funcionar muito bem. Que beleza. Você falou do seu pai, chorão, bandolinista e tal, e de choro. O seu contato com o choro, com a música brasileira, desde que você nasceu, então? Exatamente. Os estudos de violão foram voltados para a música popular, ou seja, para o choro, a música tradicional brasileira, ou mais voltado para o clássico já? Ou paralelamente? Essa história é um pouco complicada, mas eu vou tentar resumir aqui. A gente ouviu música desde, como você diz, desde que nasceu. Nasceu, exatamente. Meu pai vivia procurando amigos para tocar, e naquela época, onde os músicos eram todos amadores, era mais fácil você promover esses encontros, né? E as pessoas estavam sempre disponíveis, sobretudo nos finais de semana, né? Era festa de final de semana, todo mundo se reunia com um chopinho e tal, e vamos lá tocar. Eu cresci ouvindo choro, foi a única referência que eu tinha era aquilo. Até os meus 12 anos, foi na realidade quando eu comecei a tocar violão. E comecei naquela linguagem que eu conhecia bem, com meu pai ensinando. Daquela maneira, né? Exatamente, era o método Paraguaçu, né? Então era a primeira, segunda e terceira. Sim, preparação. Eu aprendi assim também. Aí não tinha acorde, era um acorde de minuto, né? Acorde. Mas assim, se aprende daquele jeito. Funciona, né? Funcionou muito bem, funcionou. Mas eram tríades, né? Você não faz acordes alterados. De dissonância. Não tem dissonância. Aliás, e nem gostava. Nossa, se tocasse acorde dissonante pro meu pai, ele vai tocar isso para lá. Mandava parar. Exatamente, mandava mesmo. Enfim, a gente... Mas meu pai ele tinha uma segunda paixão, que ele adorava solos de violão. E aqui pelo interior tinha gente que tocava muito bem violão. Aqui mesmo em São João tinha um senhor, José Lanzac, que foi assim impressionante o que ele tocava, né? Como um amador naquela época. E ele tinha duas facetas, ele tocava aquela coisa tárrega, sagreiras, mas tocava flamenco também. Ele desenvolveu até um método de flamenco, que foi publicado em São Paulo. Era amigo do Barros. Então, mas tinha o trabalho dele aqui, ele tocava violão lá, puro diletante, né? Mas meu pai levava a gente para casa dele, ele lá, com cigarrinho assim, o cigarrinho ficava queimando, ele tocando Vila Lobos, né? Era muito bacana aquilo. E a gente começou a ouvir muito também essa coisa do violão clássico, entre aspas, eu digo entre aspas, porque o repertório era mais latino-americano do que a gente podia se imaginar. Não sabia que era música barroca, nem que era música renascentista, não sabia nada disso. Conhecia o Barrios, exatamente. Eu conhecia o Barrios e Sagreiras, mais o pessoal latino-americano mesmo. E a gente foi aprendendo de ouvido. Então tinha certas coisas que a gente queria tocar, eu não sabia ler partitura. Meu pai arrumava uma gravação, que nem era de disco, ele não gravava os amigos tocando. E mais tarde, hoje a gente tirava um pouco de ouvido, mas às vezes vinham notas também, vinham alguma partitura, para que a gente pudesse ler as notas, mas a divisão a gente fazia de ouvido mesmo. E fomos aqui, acho que 2, 3 anos aqui pelo interior, até aparecer alguém que era do Rio, que conhecia os irmãos Abreu, que falou dos irmãos Abreu pra gente e tal, que era uma sumidade realmente. Isso deve ter sido em 68, talvez.
o meu pai acabou indo para o Rio para conhecer a Molina Távora, que era professora dos Abreu. E acabou mudando para lá para a gente poder estudar com ela. Então, quando a gente foi para o Rio, aquela história do choro acabou. Né? Eu acho que meu pai fez um sacrifício, até porque estava acostumado com a gente tocar com ele. E uma vez chegando ao Rio, a Molina era muito dogmática. Ela falou assim: não, você não pode misturar uma música com a outra. Não fazia muito sentido na minha cabeça, mas ela tipo separou: vocês vão fazer estudo de música renascentista, vão aprender música barroca, não fica misturando com música popular, que é uma música inferior. E a gente deu uma parada naquilo. Né? Assim, a gente foi coibido 2 vezes por ela, e quando eu entrei para a escola de música também, eu gostava muito de fazer canções e tal. Eu cheguei na escola de música, eles estavam fazendo música do Decafônica, aí acabou de acabar comigo, né? Eu realmente parei. Mas você sempre foi um grande divulgador da música instrumental brasileira, né? Foi, o que aconteceu é o seguinte: a Monina, ela acabou indo embora, ela era argentina, ela foi embora do Brasil em 76, 77, por aí. Quando a Monina foi embora, eu fiquei livre. Aí eu comecei a fazer arranjos das coisas que eu gostava. Por exemplo, Piazzolla, eu adorava Piazzolla. Eu achava aquilo música formidável. Né? Eu acabei acertando na mosca. Eu gostava muito do Radamés. Radamés também escreveu coisas para ele tocar. É interessante isso, porque o pessoal do violão clássico mesmo, eles não viam aquilo com bons olhos. Né? Eu acredito. E a gente foi tocando aquilo, mas sem saber. Uma coisa revolucionária, né? Eu acredito. Pois é. Mas a gente também tinha sido alertado pela própria Monina: não mistura, não toca isso, não toca aquilo. Eu fiz os arranjos, eu pedi ao Radamés para fazer uma versão da Suíte Retratos. Eu conhecia a Suíte Retratos na versão do Jacó. Na versão do Jacó, gravado com a orquestra, isso, 20 figuras na orquestra, 8 violinos. Eu achava legal, mas quando eu vi com a camerata, sabe quando tá aquele clique? Sim. Deu aquele clique. Eu já conhecia o Radamés, a gente já tinha gravado o concertino dele para oboé, violões e cordas. Eu ligo para o Radamés: pô, Radamés, faz uma adaptação disso pra gente. Né? E qual foi a reação dele? Não. Que isso, tá louco? Isso aí já era para orquestra, já virou, já reduzi para um conjunto, reduzi para 2 violões. Tá bom. 2 semanas depois me ligou, me deu o Radamés: está pronto. Não é legal? Eu fui buscar lá na residência dele, e ele entregava o original, né? Entregava o original? Ele entregava o original. O Radamés era uma pessoa... E o homem tinha uma caneta que não era brincadeira também. Era impressionante, assim, a generosidade dele, né? Assim, ele adorava aquilo que ele fazia. Ele trabalhava com aqueles o papel da Globo, né? Aquelas partituras enormes. Ele me deu aquilo. Eu me lembro que eu saí com aquele treco apertado na mão, assim, morrendo de medo de acontecer, quando chover. E era escrita a lápis. Então aquilo com o tempo apaga muito rápido. Né? E eu me lembro que o primeiro, o Pixinguinha, ele me entregou aquilo e falou assim: você lia cifra? Eu falei assim: um pouco. Ele falou assim: não, porque eu cifrei aí, dá muito trabalho escrever as notas. Eu tá bom. E eu levei aquilo para casa, aí eu fiz toda uma adaptação, e escrevi tudo. Né? Então, além da adaptação do Radamés, ainda teve uma adaptação? Do Pixinguinha só. Só do primeiro movimento? Só, o resto estava tudo escrito. Para quem não se lembra, a Suíte Retratos de Radamés Inhatli, ele retratou, homenageou grandes compositores brasileiros. 4. Né? O primeiro movimento é homenagem a Pixinguinha, o segundo, Ernesto Nazaré, o terceiro, Anacleto de Medeiros, e o quarto, Chiquinha Gonzaga. Isso. E aquilo entrou no nosso repertório em 79. A gente preparou aquilo e fez um recital na Sala C.B. Meirelles. O Radamés foi, tudo. Foi maravilhoso aquilo. E exatamente nas vésperas a gente está saindo do Brasil. A gente saiu para Bratislava, na Tchecoslováquia, em 79. Mas lá eu tinha medo ainda de tocar essas coisas. Porque o alerta, sabe quando o alerta, não pode misturar. Morri de medo. Aí em 80, no seguinte, em 80 a gente foi tocar em Paris durante o concurso de Paris, de violão. Com a presença do Segovia e tal, ele estava no júri. Não, foi maravilhoso. Coisa maluca, hein? E lá a gente arriscou. A gente tocou Piazzolla e tocamos o Radamés.
Então a gente vinha fazendo aquele programa de Scarlatti, Giuliani, aquele programa tradicional. Tradicional. Quando a gente chegou ali, a plateia explodiu. Foi um delírio aquele negócio. Eles urravam, Os tradicionalistas batiam. violonistas, mas esses caras, Não, mas isso todo tem que mundo avacalhar o gostou, negócio. todo mundo gostou. Mas aí que tá, aquela coisa do colonizado, né? Você está aqui no Brasil, essa música não pode ter valor. Mas lá era uma coisa que eles não tinham ouvido. Hoje em dia está mais. Quer dizer, fica estranho você contar essa história, né? Porque está mundo careca de ter ouvido. Mas naquela época não. Sim. Não, hoje em dia a gente percebe a grande aceitação da música brasileira, os músicos, grandiosos, né? Referência, autoridade em estilos musicais do seu país, né? Realmente venerando a música brasileira, o choro sobretudo. Né? Ou seja, o que é que você acha do choro, da riqueza do choro, né? Como música, uma música estrutural assim, no mundo, a aceitação, você continua tocando choro com esse violão revolucionário que, né? Como você vê a aceitação das pessoas ouvindo choro fora do Brasil? Acho que está cada vez maior, a linguagem do choro está se fazendo conhecer, né, em vários centros culturais. Acho que se você vê hoje, fizer um mapa mundo aí, você vai ter vários clubes de choro espalhados pelo mundo. Você vai encontrar clubes de choro lá em São Francisco, em Chicago e em Nova York. É grande cidade, né? Mas tem sempre um clube de choro. Na Europa também. Na Europa também. O Japão está cheio de gente tocando Muito choro. cheio, exatamente. Engraçado que eles tocam sem sotaque, né? No Exato, Japão é impressionante. exato. Então é uma linguagem que é muito admirada. Eu aconselho os alunos todos de violão, por exemplo, eu lecionei em São Francisco, no conservatório, durante quase 10 anos. E eu aconselhava os alunos a ouvirem choro e tirar coisas de ouvido. Vocês estão muito habituados com partitura e vocês não desenvolvem a audição, né? Isso lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E os que eu consegui convencer, porque nem todos você consegue convencer, Sim. se enveredaram um pouquinho pelo caminho, entenderam? Eu criei uma aula de choro, assim, para os meus alunos de violão, em que eu fazia todo mundo participar e improvisar um pouquinho, fazer harmonia triádica, fazer harmonia sem... Ou seja, como você aprendeu, como você foi criado. Exatamente. Aqui. Porque o chorão, o músico brasileiro, tradicionalmente, ele aprende assim, né? De maneira informal, em rodas de choro, né? Batendo papo, olhando o outro tocar, ouvindo um disco, tirando das gravações numa fita. Tá? Hoje em dia temos algumas escolas, né? Com mestres e tal. Mas o brasileiro ele sempre aprendeu na raça. E o que para muitos pode parecer uma certa deficiência, por um lado, né? dessa falta de conhecimento acadêmico, né? Por outro lado, desenvolve o lado da percepção e fica uma coisa muito mais intuitiva, mais natural. Né? Essa malemolência, essa certa malandragem, no melhor sentido da palavra, né? Que o músico brasileiro tem, né? Essa facilidade de tocar de ouvido, de estar tocando um negócio, aí ele já entra, vai no meio. É verdade, Né? é verdade. E o choro quando o sujeito não tem essa espontaneidade, é difícil fazer soar bem, né? Um instrumentista tocando choro. Porque vira um negócio muito rígido. O sujeito vai ler uma partitura, ele pode até tocar bem, tecnicamente perfeito, muito limpinho, mas o espírito do choro, essa leveza, essa liberdade... Né? É claro que tem coisas associadas também, tem um tipo de som que é associado ao choro. Então quando as pessoas falam assim, você toca choro? Eu falo assim, eu aprecio muito, gosto muito, mas eu não tenho a sonoridade do choro, eu não toco com dedeira, eu não toco violão de corda de aço encapado, eu toco violão de nylon. Então tem essa história, que tem uma sonoridade que eu gosto muito, que é do próprio choro, né? Com os baixos mais apagados, exatamente, eu gosto. De dedeira, de aço. Mas eu posso comparar um pouquinho com a história do flamenco, que também tem um som muito associado ao estilo, né? Você pensa que a pessoa está muito forte, não, porque o violão realmente ele é mais fraco. Ele
explode com facilidade incrível. E o violão brasileiro tem essa cor também, é uma coisa muito particular, né? Uma linguagem que incorpora o choro, mas também incorporando os outros estilos de música. Né? Mas você toca choro, você falou desse negócio de sonoridade, que toca com corda de nylon, não de aço, que não toca com dedeira, mas isso para você não faz diferença alguma, porque você toca choro como ninguém. Sabe? Não, né? Eu digo para os amigos assim, eu entro na roda de choro, mas eu sou reserva. Assim, eu entro, se alguém sai da cadeira, eu entro. Que conversa. A alma do chorão, o espírito, a intenção, né? Ninguém pode ter isso melhor que você. Né? Eu acho que é a primeira vez que a gente toca, a gente estava brincando aqui um pouquinho, né? Tocando alguma coisa juntos aqui. Eu acho que é a primeira vez que a gente toca para valer, assim, nós dois assim, juntos. A gente já participou de algumas rodas, alguma coisa assim, né? Mas é impressionante a sensibilidade que ele tem. Né? Eu solando uma coisa de Ernesto Nazaré, né? E a impressão que eu tive é que fazia anos que a gente vinha ensaiando esse negócio, sabe? O sincronismo, né? A leveza, a percepção, o silêncio, esse negócio de respeitar o silêncio da música, o tempo de cada nota, né? A respiração da música. Né? Isso é uma coisa, é um conhecimento que só realmente um grande mestre tem. Isso não é para todo mundo, não. Mas isso eu não creio que tem uma associação direta com a música, não tem associação direta com o choro. Não. Você é um músico excepcional que é chorão porque você toca bandolim e toca choro. Você podia tocar qualquer coisa. Se você quisesse, escolhesse para tocar, você poderia tocar. Para tocar música barroca, se você quiser, para tocar música clássica, direto, para tocar Haydn. Aliás, teve uma época que a gente havia pensado, vamos fazer um projeto juntos, mas com essa coisa de pandemia, isso aí virou de pé na cabeça. Virou o contrário, né? Mas ainda é tempo. Ainda é tempo. Sempre é tempo. Aliás, a gente falou alguma coisa. Tá bom, né? Nós vamos tocar um negócio aqui. Vamos ver se a gente acerta tocar, se eu acerto, né? Tocar aquela valsa do Nazaré, se chama Faceira. Nazaré é um dos grandes pilares da música brasileira, pianista, nasceu em 1863, né? Já falecido, diga-se de passagem. Mas escutem, isso aqui é uma obra-prima. Tá afinado? Esqueçam o bandolim, presta atenção nesse homem aqui. Não. Aqui.
Que beleza. Bonito. Que honra, maestro. Prazer te ouvir. Ô Sérgio, só voltando uma coisinha. Você cresceu ouvindo música tradicional brasileira, música popular, porém uma música riquíssima, e teve a sua instrução do violão erudito, repertório da música clássica, né? Quando você decidiu fazer essa mescla, quais os artistas que você procurou, que você pensou, assim, ou seja, artistas de música popular, mas com pé no erudito, músico erudito com pé na música popular, como é que foi isso? Acho que eu fui por aí mesmo, né? A gente não tocou as coisas que eu ouvia até, eu ouvia música popular brasileira direto, mas fui procurar aqueles compositores que eu achei que eram mais híbridos, que era o caso do Radamés. Villa-Lobos? O Villa-Lobos, lá fora, sempre foi considerado o clássico, então não tinha problema nenhum de tocar Villa-Lobos. Mas os outros, assim, aí eu fui buscando por ali, o Egberto, a gente passou a tocar, o Hermeto. Sim. A gente fez um disco... Piazzolla também, mas a gente fez um disco chamado Alma Brasileira, que foi assim uma espécie de divisor de águas pra gente, né? Que cristalizou exatamente aquela ideia que eu tinha de que música não tem barreiras, não tem fronteiras, né? Música é boa ou não é. Então naquele disco entrou o Marlos Nobre, que representa um pouco digamos, o erudito brasileiro, mas a música dele é calcada em música tradicional brasileira. O que está no disco, pelo menos, é isso. Entrou Villa-Lobos, entrou o Egberto, entrou o Hermeto. Francisco Mignone. Mignone estaria aí também. Nesse disco não está, mas poderia estar. Poderia estar. Poderia estar. Eu escrevi, eu tinha até coisa do Wagner Tiso, tá vendo? Que podia também, dependendo do que ele escreve, acho que poderia estar ali. Então acho que ficou mais ou menos essa ideia, foi numa época completamente inusitada, foi uma proposta inusitada, né? Vamos romper as barreiras entre essa coisa da música clássica e a música popular brasileira, né? Sim. E foi uma decolagem espetacular, né? Porque você e seu irmão viraram a referência mundial, né? de duo de violões, né? E tocando um negócio que era novo aos ouvidos da plateia. Houve uma entrevista que eu dei para a Classical Guitar, acho que foi em 84, talvez, e eu previ isso tudo, né? Eu falei, esses compositores aí vão ser muito respeitados, vai se tocar muito a música deles para violão daqui mais alguns anos. No caso do Egberto, por exemplo, né, que é um dos grandes exemplos. E as pessoas
vão, arranjam, acabam arranjando. Quem arranja as músicas do Heriberto, do próprio Hermeto, são pessoas que têm um pouco mais de experiência com jazz, né, com música jazz. Mas então é uma proposta diferente, são pessoas que são mais abertas, que incorporam o jazz dentro do repertório de música erudita que eles fazem. Então eles conseguem misturar Bach e conseguem tocar Heriberto também. Foi mais ou menos o que a gente fez. Mas a gente foi meio precursor, né? Sim. Essa história, por exemplo, do Piazzolla é uma história que rendeu muito fruto, né? Porque a gente passou a tocar música dele, que eu tirava de ouvido, né? Em 76, mais ou menos, 77. Numa época que ninguém tocava. Né? E a gente acabou tocando para o próprio Piazzolla, isso no começo dos anos 80. Ali. Ele ouviu, ele pirou, e ele falou, vou escrever para vocês. E numa época a gente estava começando a carreira. Né? E ele foi para... Disse que estava de férias, tinha férias que ele ia para Punta del Este, ele morava em Punta del Este. 3 meses depois ele mandou a partitura do Tango Suite, que é uma peça que virou iconic, né? Uma peça chave, assim, nessa transição realmente entre o clássico e a coisa um pouco mais tradicional. Né? Quando a gente gravou a Tango Suite em 84. E a Tango Suite abriu portas, não apenas para nós, para muita gente. Uma música que rompeu realmente barreiras. Ela foi gravada pelo Aldo Meola, depois foi... Nós mesmos gravamos a própria Tango Suite, que eu adaptei para cello com o Yoyomar, alguns anos mais tarde. E a história do Piazzolla, sobretudo depois que ele faleceu, né, abriu portas para muita gente que resolveu praticar aquele estilo. Né? Acho que se eu fosse selecionar 2 obras marcantes na nossa vida, é o Tango Suite do Piazzolla e a Suite Retratos do Radamés. E por falar em Suite Retratos de Radamés, o Radamés escreveu essa obra originalmente para bandolim e orquestra, para Jacó do Bandolim gravar. Né? Escreveu entre 1956 e 58, gravado em 1964, se não me engano. Né? E a gente estava conversando aqui que em 1965 você foi a um programa de rádio ou TV? Programa de TV na Record, São Paulo, é isso? Foi. É. Com o Jacó do Bandolim. Essa história eu estava comentando contigo, né, que lá em São Paulo tinha o Reginaldo Dáurea, o Renal Atlântico. E um dos solistas era o Garcia, Agostinho Garcia, Sim. que era grande amigo do meu pai. Ele vinha aqui para o interior frequentemente. Trazia sempre a tiracolo o violonista, o Silano, que tocava umas coisas bonitas também ali. Eu adorava aquilo. E o Garcia viu a gente tocar e falou assim, esses meninos têm que ir lá tocar com o Jacó. Ele falou com o Jacó que estava indo para São Paulo, o Jacó morava no Rio, né, para participar do programa da Elisete Cardoso, chamado Boa Saudade. E nós fomos para São Paulo para encontrar lá nos bastidores. Ele disse, se eles forem bons, como você está dizendo, disse ao Garcia, né, eles vão ao palco comigo. A gente encontrou com o Jacó lá nos bastidores. Estava lá o Altamiro também, tocamos com o Altamiro, tocamos com o Jacó. Ele gostou muito, ele falou assim, não, vocês vão comigo. E imagina, 12 anos de idade, subindo lá no Teatro Record, que teatro cheio, estreia, né? Falei assim, não quero outra vida, é isso aí que eu quero fazer da vida. Mas foi maravilhoso. Né? Ao lado do Jacó do Bandolim. Ao lado do Jacó. Altamiro Carrilho, que beleza. Bom, o Sérgio, né, ele vem de uma família de músicos, né, cresceu na música, todos os irmãos músicos, Badia Assad, grande musicista, um dos maiores nomes da nossa música também, né, irmã de Sérgio, né, já falamos, você já sabe da dupla com o Odair, né, mas você também, pai de Clarice, como é que você sente isso, essa carreira brilhante que sua filha? Eu sei que, é claro que perguntar um negócio desse, você obviamente está muito orgulhoso disso, né? Mas a carreira brilhante que sua filha faz como musicista. Então, não é parodiando, meu pai do Paulino da Viola, foi minha melhor criação, né? Foi a Clarice, foi a minha melhor criação.
Não, a Clarice é um assombro, né, como musicista. Mas eu vi aquilo brotando, né? Eu vi que com 4 anos de idade ela já conseguia criar canções, né? Eu comecei empurrando um pouquinho, você empurra, ajuda a primeira e tal. Na segunda pega um pouquinho no trampo, na terceira ela já foi sozinha. Já. E foi criando coisas ela mesma. Tudo de ouvido, um ouvido fabuloso, né? A Clarice não decolou nessa história de vou ler, vou aprender, assim, durante muitos anos, né? Ela acabou indo estudar nos Estados Unidos, ela já tinha 18 anos, assim, uma bagagem enorme, né? Tudo de ouvido, ela não sabia ler. E chegou lá, entrou numa escola para fazer música erudita, né? Ela teve que... Mas os professores percebiam, né, que tinha um tempo para dedicar a ela assim, separadamente, senão você precisa de um apoio aqui. Né? Também aprendeu assim rápido, ela saiu de aluno médio, assim, a melhor aluna da turma. Né? Acabou fazendo mestrado em composição e virou uma orquestradora dessas, vai ser realmente tirar o chapéu. Que beleza. Ela está escrevendo agora ela está assim, em grande evidência. Está, né? Escrevendo para grandes orquestras. Motivo de orgulho, assim, incrível. Que beleza. E é gostoso, né, quando junta. É muito raro juntar a família toda mesmo. Filhos da Dona Ica, eles tinham um irmão mais velho, o Jorge também, cujo apelido era Cito, grande bandeirista, que nos deixou muito cedo. E quando ele foi embora, eu compus uma música que não tinha palavras, não tinha... Era coisas que veio do fundo do coração, para ele, em sua memória. Mas há pouco tempo, não muito tempo, durante a pandemia, eu pedi a Clarice, a minha filha, que botasse uma letra. Então virou uma música em homenagem ao Cito, então, chamada Menino, com a letra da Clarice. Os 3 meninos pelo trilho atrás do trem, irmãos pequeninos, mais amigos que ninguém, alegres se entendem, sorridentes a brincar, sob o sol da manhã, parecem não cansar, e a vida vão levando desatentos sem sentir que o tempo não parava de passar. Um dia o velho sábio tempo revelou que chegara a hora de mudanças e acenou para uma fada que calhara de passar, e ela graciosa encantou dos irmãos. Pra ele o tempo nunca, pra ele o tempo nunca passará. A gente juntou uma vez a família, quando se podia juntar, meu pai ainda era vivo, e aquilo foi um ato de coragem, né? Porque os meus pais aqui no interior de São Paulo, eu queria que eles vivenciassem um pouco daquilo que a gente sabia, fazer tour, né? Ia para os teatros e tudo. E a gente acabou fazendo uma tour nos Estados Unidos, e lá foi meu pai, minha mãe, completamente amadores, né? E a estreia deles foi no Metropolitan Museum, no Museu Metropolitano de Nova York. Foi a estreia. A gente fez uma turnê, eram uns 10 concertos, a gente viajou para os Estados Unidos, assim, bem. E não decepcionaram. E meu pai morria de medo, né? Ela olhando os bastidores, quando é que a gente entra? Quando é que a gente entra?
Não decepciona. É de raça mesmo, né? Agora, minha mãe roubava o show, né? Sua mãe. Aliás, a dona Ica, eu tive o privilégio de fazer uma serenata para ela. Eu que não sou cantor nem nada. Ela sim é cantora, né? E nós cantamos ao luar. Quando eu estive aqui, né, para o festival, nós cantamos ao luar. A lua vem surgindo cor de prata. Ela começou a cantar também. Sim. Uma calçada. Que beleza. Grande figura. Mas foi muito legal, assim. E aquilo foi registrado. Existe um DVD daquilo, né, que é muito bonito. Foi feito no momento certo, porque um ano ou outro a mais não teria dado certo. E ficou o registro, né? Ali. Dona Ica está fazendo aniversário? Desse dia 31, agora 92 anos. Que beleza. E agora ela tem medo de cantar, né? Diz que não canta mais, porque a voz ficou mais rouca e tal. Ela não tem mais o controle, né? Mas se não tiver muitos altos e baixos, ela canta muito lindo ainda. É sempre um prazer. Eu fico provocando a memória dela, né? Porque a minha mãe, ela canta aquelas coisas de quando ela tinha 10 anos de idade. E com essa história do YouTube, que você tem tudo ali, né, disponível, aí eu vou procurando, assim, Orlando Silva, aí botando as coisas que eu cantava, ela vai e canta junto. E cantamos um monte de Orlando Aí Silva junto. Pois é. Aí outro dia eu coloquei o Sni Silva cantando Manolita. Cara, a letra de Manolita é um negócio assim, é uma história. Parece um livro. Ela cantou todinha. A última vez que ela cantou isso foi há 80 anos atrás. Que coisa, hein? Que coisa, sério. Realmente incrível. Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Né? É uma honra ter Sérgio Assad como brasileiro divulgador de nossa música. Né? Grande figura humana. Muito Danilo, obrigado, é um Sérgio. prazer tocar contigo. Danilo é um virtuoso, assim, um instrumentista fabuloso, mas de uma sensibilidade ímpar. Parabéns. Não fala isso não, pelo amor de Deus. É muito bacana o que você faz, muito legal. Obrigado. As suas palavras me honram muito, Sérgio. Muito obrigado. Grande prazer. Inscrevam-se aqui neste canal, viu? Deixe o seu like, deixe os comentários aqui, enfim, você sabe do procedimento todo. Né? Um grande e forte abraço. Abraço. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já ali abandonou? Eu falo